Agora a linda palavra do Senhor que vem da boca de Deus. Quem vai administrar é o irmão Pedro, que Deus abençoe ele. Eles também Deus abençoou ele, que vai fazer uma programação aí. Se Deus se qual é o horário, ele vai combinar mais do pastor aqui, aí vai dar certo. Porque a palavra de Deus diz que é pregar o evangelho para toda criatura. Aí tem isso aí, a gente tem que dar a alegria pra gente, porque mais uma pessoa que vai pregar o evangelho. Assim seja a vontade do Pai. Glorioso Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa, o domingo de hoje que pertence a nós, não a tu, e ao dia da manhã não pertence a nós, pertence a tu, Senhor. Ó Deus, abençoe toda a família que está ouvindo o som dessa rádio, esse microfone, Senhor. Aonde a palavra do Senhor ficar plantada no coração de alguém, Senhor, que está ouvindo essa emissora. E também que a palavra de Deus seja pregado o evangelho para toda criatura, Senhor Deus. Abençoe aqueles que estão no leito, Senhor Deus, que vão se operar. A tua mão maravilhosa vai curar aquelas pessoas que estão no leito, Senhor. E também aqueles que estão no presídio, Senhor. Quebranta o coração de cada um, Senhor Deus. Assim seja a tua vontade que reina para sempre, Deus. Abençoe também a minha família, me abençoe também. Aonde eu entrar, o Senhor me abençoe. Acampa um anjo ao meu redor, não deixe o mal prevalecer. Abençoe a todos os meus irmãos que estão aqui para agradecer o nome do Senhor e pregar esse lindo evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que reina para sempre. Agora é a vez do irmão Pedro administrar a palavra do Senhor. A tua vez, meu irmão. Seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus, né? Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e ouvintes, né? Que está nessa programação nessa tarde. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós. Né? Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que a palavra de Deus ela transforma vidas, né? A palavra de Deus ela restaura, ela restitui, ela muda a identidade do homem, né? Pode ser o homem mais vil pecador que seja, mas quando ele se arrepende, louvado seja Deus, há uma transformação, né? E nós sabemos que só Jesus, através do poder da sua palavra, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Só Jesus para nos conceder um domingo desse abençoado. Vai se teu aí, tá aqui, esse microfone, Deus abençoado, quebrar hoje. Para nós Vai dar pra lá, vai dar pra lá. entrar na presença dele, né? Quebrar ótimo. Porque louvado seja Deus, amém. Aí sim, tá a benção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queria convidar os irmãos para nós meditar nessa tarde. Isso. Né? Na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a amada igreja, os ouvintes, abrisse a Bíblia
no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, aleluia, glória a Deus, no capítulo 15, no versos 11, que é muito conhecida essa passagem, muito conhecida, sobre o filho pródigo, e assim diz a palavra de Deus, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a fazenda, vivendo e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço. Louvado seja Deus, aleluia, né? E o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo-ei, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Estamos diante aqui de um texto muito conhecido. Louvado seja a parábola do filho pródigo. Louvado seja Deus. Aqui em Lucas, no capítulo 15, né, pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas, das coisas achadas. Neste capítulo nós temos a ovelha perdida que foi achada. Nesse aqui também nós temos aqui a dracma perdida que foi achada, e o filho perdido, né, que foi achado. Então, nesta famosa palavra do filho pródigo, podemos aprender algumas lições importantes. Louvado seja Deus. Aí nós vemos aqui, amada igreja, o perigo de sair da presença do Pai. O perigo de sair da presença do Pai. Quando nós, irmãos, saímos da presença do Pai, né? O filho mais moço pediu ao pai e aos seus haveres e partiu para uma terra distante, onde dissipou todos os seus bens. Ei, irmão, o homem nunca pode querer se afastar da presença do Pai, porque quando o homem se afasta da presença do Pai, quando o Espírito Santo de Deus sai da presença, aleluia, daquela pessoa, aleluia, vem o abalo das estruturas espirituais. A estrutura espiritual, ela entra em decadência, porque ela está distanciando do Pai, está distanciando do alimento que o Pai dá todos os dias, que é a sua palavra. E a palavra de Deus diz em João no capítulo 15,
E versículo 5 e parte B, ele diz assim, ó: e sem mim nada podereis fazer. Eu vou repetir de novo: e sem mim nada podereis fazer. Louvado seja Deus. Então nós vemos que Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 8, no verso 3, Salomão escreve dizendo: não te apresses a sair da presença dele, e nem persiste em alguma coisa má, porque ela faz tudo o que quer. Louvado seja Deus. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz que: e saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou em terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ei, irmão, é um perigo sair da presença do Senhor. Porque, irmão, porque a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Você pode estar passando pelo vale que você estiver passando. Você pode estar passando por qualquer tipo de vale, por qualquer tipo de dificuldade. Mas na presença do Senhor, se você está injertado na videira verdadeira, eu quero te dizer, mesmo no vale, mesmo na dificuldade, vai ter fartura de alegria. Glória a Deus. Porque a presença de Deus, ela está se apoderando da tua vida. Você pode estar passando pela luta que você estiver passando, mas se você é obediente a essa palavra, vai vir fartura de alegria. Mas a descendência de Caim, irmão, preferiu a alegria passageira do mundo. A alegria douradora é a alegria da presença de Deus. Mas a alegria do mundo, ela é uma alegria passageira. Você vê que este jovem aqui, ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ou seja, ele reconheceu, louvado seja Deus, ele reconheceu a sua situação espiritual. Ele reconheceu a sua decadência. Mas quando a pessoa, ela é orgulhosa, ela é rancorosa, ela tem aquele coração duro, é complicado para ela cair em si. A Bíblia diz que Davi caiu em si no Salmo 51. E a Bíblia diz que Davi se arrependeu amargamente. E a Bíblia diz que o coração de Davi foi regenerado. Aí o perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas dos porcos. O filho pródigo desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Trocou a fartura de pão da casa de seu pai por viver dissolutamente, irmão. Quantos hoje, né, irmão? Verdade. Quantos hoje estão trocando, irmão, o pão da casa do pai pelas bolotas? Bebida, droga, prostituição, luxúria, avareza. Tem muitos que estão na casa do pai, mas tem muitos que estão longe da casa do pai. Trocaram o pão da casa do pai pelas bolotas. Trocou a fartura do pão da casa de seu pai para viver dissolutamente. De acordo com Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, o grande erro de Elimeleque e a Noemi foi sair de Belém, irmão. Porque Belém é a casa do pão. A palavra Belém, não estou aí, significa a casa do pão. E muitas vezes, irmão, nós estamos ali, ó, na casa do pão. O Senhor nos tirou de um charco de lodo horrível.
nós era encharcado pelo pecado, vivia no lamaçal do pecado, e o Senhor, irmão, Ele ouviu o nosso clamor. Ele pode estar ouvindo o teu clamor nesse momento, irmão. Este jovem aqui começou a andar pelo caminho de lodo, irmão. Olha, no lodo não tem como se firmar. Se você andar por uma estrada, se você andar pelo caminho que tem lodo, irmão Antônio, você desliza. Verdade. Você vai andando pelo caminho ali, aquele caminho ali tem lodo, está cheio de lama, você não consegue se firmar. Você vai andando e de repente você cai. Verdade. É o caminho do engano. A Bíblia diz que parece que tem caminhos aos olhos do homem que parece ser bom, mas é caminho de morte. Davi colocou os olhos na mulher de Urias, olhou para um caminho, o caminho do desejo da carne, da prostituição. Davi pagou o preço. A Bíblia diz que Sansão diz que os seus olhos, ele falou assim, não, meus olhos me agradou, meus olhos, essa mulher, aos meus olhos agradou. Quando eu olhei para essa mulher, eu me agradei. Qual foi o fim de Sansão? Acã colocou os olhos na capa da Babilônia. Qual foi o fim de Acã, meu irmão? Aquela capa da Babilônia, ele trouxe o brilho do mundo para sua casa. A Babilônia, o brilho, ali simbolizava ouro, riqueza, avareza, prostituição, tudo que não presta. Acã trouxe e ainda colocou debaixo do tapete, irmão. Pecado oculto. Mas a Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, versículo 13, não há nada em oculto, e não há nada escondido, e até os vossos pensamentos estão despidos diante dos meus olhos, e que um dia há de tratar comigo. Então não pense que você se esconde. Este menino aqui, ele teve uma decisão errada. Ele saiu, trocou. E para habitar na terra de Moabe, não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. A Bíblia diz, irmão, lá em Êxodo, no capítulo 23 e versículo 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei de meio de ti todas as enfermidades. Se você está distante da casa do Pai, você que está ouvindo pelas ondas sonoras nessa tarde, Deus está dando aqui uma oportunidade. Ele te quer do jeito que você está. Não importa o estado que você se encontra agora, mas Ele te recebe. Vai mudar tuas vestes, vai mudar tua identidade e vai te socializar de novo. Que a Bíblia diz no Salmo 68, no versículo 5, que Ele é o Pai dos órfãos e é o Pai das viúvas, e eu colocarei vós no meio de uma grande família. Mas aquele jovem, ele caiu em si. E aí, vou repetir de novo, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti todas as enfermidades, irmão. É a doença da alma. A doença da alma, não tem medicamento do mundo que possa curar. A doença da alma, ela é curada através da palavra de Deus.
a doença que está lá na alma, a alma sedenta. Você só pode obter essa cura através da palavra de Deus. Através, irmão, do arrependimento. É você cair em si. A Bíblia diz: eis que vou até a tua porta e bato. Apocalipse 3:20. Foi ali na igreja da Laodiceia, uma igreja dúbia, que andava na dubiedade. De dia era o mundo, de noite era a igreja. Uma igreja que tinha duas personalidades. Confiava nas riquezas que tinha. Mas o Senhor disse: tu és cega, pobre, nu e miserável. E vocês me dão ânsia de vômito. Aí ele foi lá bater na porta. Ele é educado. O Espírito Santo é educado, mas o inimigo ele entra pelas brechas, irmão. Só que para você abrir a porta, você tem que tirar o ferrolho em você. A tranca fica por dentro. Se você decidir hoje tirar esse ferrolho que está impedindo dele habitar no teu interior, se você tirar esse ferrolho hoje e voltar para a casa do Pai, quer dizer que vai ter fartura de alegria, vai tirar toda a escassez e vai mudar a tua vida, porque a enfermidade da alma, que é a prostituição, que é a avareza, que é a inveja, que é a fofoca, que é o fuxico, que é o adultério, que é o ódio, que é o rancor, isso tudo é doença da alma. Ansiedade. Somente através da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque Ele trabalha no meio dos vales. Ele trabalha no vale. Lá no vale, a pessoa olha para o vale e acha que naquele vale que está ali não dá nada, mais dá. No vale, no deserto, tem providência de Deus. No deserto tem providência de Deus. No deserto, além de ter a providência de Deus, tem promessa. Tem promessa porque esse jovem aqui estava no vale, estava no deserto. Mas quando ele caiu em si, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. A providência de Deus se cumpriu na vida deste jovem. Este jovem, ele teve uma decisão acertada de regressar à casa do Pai, irmão. Hoje, se você onde você estiver aí, se você quiser tomar hoje essa decisão de regressar, de voltar para o caminho do Pai, Ele está te esperando e vai fazer uma reviravolta na tua vida hoje. Hoje Ele vai fazer uma reviravolta na tua vida hoje. Vai fazer uma reviravolta no teu casamento. Deus vai restaurar o teu casamento. Se tu tem algum filho longe, distante, ou pai, ou mãe, ou parente, Deus vai fazer uma reviravolta e vai trazer de volta. Mas você tem que tomar a decisão acertada da regressão à casa do Pai. Porque o filho pródigo decidiu se levantar, irmão. Ei, você que está aí, você se decidiu hoje se levantar, erguer a cabeça. Pode ter alguém aí te acusando, te humilhando. Pode ter alguém aí te difamando, te apontando, te apredejando. Mas Jesus não faz isso. Ele quer te restaurar. Você que por algum motivo, por alguma decepção, se afastou da casa do Pai, da casa de abundância, da casa da alegria, da cura, do milagre, da libertação hoje, através do poder da palavra, não é de mim, mas da palavra, Ele está aqui para te receber. Glória a Deus. Aleluia. Mudar tuas vestes. Colocar um anel novo que esse jovem aqui recebeu, que é uma nova aliança. Mas diz que o mais velho, quando ele chegou,
em vez de se alegrar, ficou triste. Quando o seu irmão ia chegando, em vez de ele se alegrar, ele ficou indignado. Assim tem pessoas, irmão, que não querem se alegrar com a tua restauração. Assim como esse aqui, ó, que ficou lá a vida inteira com o pai, não se alegrou com o regresso do irmão. Ei, irmão, aquele que cai se levanta. Aquele que cai se levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas viver a vida inteira dentro da igreja, que nem esse irmão dele aqui vivia, desviado, porque tira rancor, inveja nele. Ele não se alegrou com a volta do seu irmão. Ei, irmão, a inveja é a podridão de todos os ossos. Provérbio capítulo 14, se eu não me engano é versos 30. Diz que a inveja é a podridão de todos os ossos. Ei, irmão, os ossos é quem dá estrutura ao corpo. Verdade. Se os ossos aprodecem, o corpo padece. É verdade. Aí hoje nós estamos vivendo, irmão, em uma geração que as pessoas têm prazer de ver aquele irmão caído para apontar o irmão. Em vez de orar por ele, em vez de perdoar ele e de receber ele de coração aberto. Mas diz que ele ficou indignado. Mas assim mesmo aquele jovem voltou. Ele voltou. Ele teve uma nova atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Em Tiago 4,8 diz. Tiago nos aconselha dizendo: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, irmão. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não tem poder contra a sua vida. E assim, convertia, e assim o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O filho pródigo mostrou indignidade de quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aí, irmão. Olha aí a humildade dele. Isso aí, irmão, chama a atenção de Deus. É verdade. Um coração aquebrantado. Quando Davi se aquebrantou, né? Davi se aquebrantou e disse: pai, que o teu espírito nunca se aparte de mim. Você vê que quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, acabou-se o homem. Ficou atribulado, ficou angustiado. Quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, acabou-se. Acabou-se, irmão. É que nem eu disse no começo: sem mim, nada podereis fazer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus, ele é o único, irmão, que te recebe do estado que tu está. Você vê que Jesus recebeu Saulo. Saulo tinha um coração duro, religioso. Saulo, ele era um perseguidor. Saulo, ele prendia com os irmãos. Mas quando ele teve um encontro naquele deserto indo para Damasco com Jesus, teve ali uma metanoia.
mudança de mente, mudança de temperamento. Foi tirado o coração de pedra, coração duro, agora colocou um coração novo, de carne. Passou a ser Paulo. Depois de Jesus, foi o maior missionário que a Bíblia Sagrada já descreveu. Aquela mulher que foi pega em adultério foi para os pés de Jesus. A identidade dela mudou. Passou a ser uma adoradora. Mas não adianta ir até os pés de Jesus e não se arrepender amargamente, porque a Bíblia diz que tinha 10 leprosos. Foram lá, ele curou todos os 10. E daqueles 10, irmão, só um voltou para agradecer, ainda era samaritano. Ô Jesus. Gosto nenhum, hein? Aí hoje as igrejas estão cheias, irmão. Aquelas pessoas só vai atrás de cura física, atrás de coisas materiais, mas continua com a língua grande, atrás de profecia. Aí continua com a língua grande, continua fofoqueiro, continua fuxiqueiro, continua avarento, prostituto, adultério. É verdade, irmão, estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. O pior inimigo do homem é a língua. A língua. A língua, ela chicoteia nós todos os dias. Aí, aquele caiu em si, voltou e agradeceu a Jesus. Os outros 9 não. O que adianta ter uma cura física e a cura espiritual continuar leproso? Que nem a hanseníase. Quem sabe que sabe o que eu estou dizendo. Quando você vai fazer o teste da hanseníase, é com fogo, irmão Antônio. Fica aquela mancha na pele aqui, aí ele coloca fogo, o cara não sente o fogo. Sim. Coloca uma agulha, aí cutuca aqui em cima da lepra, ele não sente. Sim. E o que é que eu quero dizer com isso? A lepra, ela só estoura para fora quando o sangue está contaminado e é por dentro. Aí é por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Verdade. O que foi que o irmão do filho pródigo falou quando ele voltou? Era para ele ter se alegrado. Era para ele ter se alegrado. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu uma música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe quem era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Olha o que é que o texto diz aqui, ó, 15:28 de Lucas. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Tá vendo aí, irmão? Ei, irmão, ninguém quer participar da tua alegria, não. Ninguém quer participar, ninguém se alegra com a tua vitória. Ninguém se alegra com a tua restauração. Verdade. Isso aqui é um religioso. O religioso, ele é um assassino de alma, irmão. A pessoa religiosa, ela é uma assassina de alma. Ela não tem nada de Bíblia, não tem nada de palavra de Deus dentro do coração da pessoa. Jesus, ele nunca teve religião. Ele veio para curar, ele veio para libertar, e ele veio para salvar. E ele não fazia acepção de pessoa. O apóstolo Tiago diz: entrar um com anel de ouro dentro do templo, entrar um de sandália, tratai-o igual. O mesmo abraço, o mesmo aperto de mão, a mesma reverência. Verdade. E a gente não vê isso, não. É o cului, a panelinha. Deus abomina a panelinha, né? Deus de Narabanaia, Arabassori e Cantarábias. Deus poderoso. Meu Deus. A palavra de Deus, ela é muito forte, irmão. Verdade. Ela regenera. E hoje, eu vim aqui para lhe dizer.
Davi afirma, irmão, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não despreza o Deus vivo, porque Deus sempre muda de atitude em relação ao pecador, irmão. Em relação ao pecador, Deus sempre vai mudar as atitudes. Quando o pecador também muda de postura e se arrepende dos seus pecados, olha o que aconteceu com Jonas no capítulo 3, no versículo 10 ali. A mudança que teve ali de atitude dos ninivitas, né? Que aplacou a ira divina e ganhou um coração compassivo de Deus, da mesma forma, irmão. A mudança de atitude do filho pródigo fez o seu pai de receber de braços abertos e lhe dar o perdão e a restituição de todos os seus privilégios como filho. Aí hoje, através dessa palavra, eu quero lhe dizer, irmão, que toda alma perdida, né? Essa palavra aqui, ela tem um poder para achar e trazer de volta, né? Louvado seja Deus. Nós vemos lá em Lucas 16, 28 que tinha um rico atormentado e se lembrou dos seus 5 irmãos que ainda viviam na terra e pediu para que voltasse à terra para testemunhar os seus familiares, a fim de não irem também para o inferno. Esses 5 irmãos do rico atormentado podem ser uma referência aos 5 continentes habitados, irmão, que existem na terra, na região da África, da Europa, da América, da Oceania, que precisam ser evangelizados. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, a Bíblia afirma que os homens estão ordenados a morrer, irmão, uma vez, vindo depois disso o juízo. Para aquele rico não havia mais jeito, irmão. Porém, para os seus irmãos que ainda estavam vivos, ainda havia esperança. O sábio Salomão afirma que para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão sábio, é o cão vivo, do que um leão morto. O apóstolo Judas escreve dizendo: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os com fogo. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos, a maior virtude de um ser humano é quando ele reconhece o seu pecado e se arrepende. Verdade. E nessa tarde é tarde de arrependimento. Mesmo. Que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, irmão. E que nós não venhamos sair da casa do Pai. Mesmo. Porque na casa do Pai há fartura de alegria. Você pode estar passando pela pior dificuldade da sua vida, pela pior luta que você estiver passando da sua vida. Mas se você estiver na casa do Pai, Ele não vai te deixar na mão. Verdade. Ele vai suprir as suas necessidades, assim como Ele fez com este menino. Ele teve fome e teve saudade. Gastou tudo, irmão. Irmão, quando a gente gasta com tudo, com aquilo que não é pão, a gente fica miseravelmente igual a este jovem. Mesmo. Mas ele caiu em si, irmão. E o pai se alegrou, né? E o pai se alegrou. Mas tem pessoas, irmãos, que se alegram com a tua queda. Tem pessoas que infelizmente se alegram comigo e com você. Qualquer um de nós aqui, Deus o livre, chegar a desviar, sair da casa do Pai, tem muitos que se alegram, irmão, dar risada. Tudo que veio diz que ele era crente, diz assim, né? É, que o irmão tá dizendo aí, não era pregador, não era. Aí diz logo assim, ó. Era santarrão. Aí diz logo assim, ó. Por isso que eu não quero ser crente, para ver que nem tu. Isso aí já é uma desculpa. É verdade. Sabe por quê, irmão?
Porque a Bíblia, se nós for ver, Deus usou os fracos, Deus usou os pequenos, Deus usou os pequenos fracos para confundir os fortes, para confundir os grandes. E por isso que o Evangelho é pregado em toda parte do mundo. A pessoa diz assim: Louvado seja Deus. tem muita igreja em todo canto. Para que tanta igreja é para um grande dia, não tem desculpa. Não tem desculpa. É verdade. Não tem desculpa porque, que eu estava dizendo, aqueles 10 leprosos, né? Eles aconteceu que eles iam indo ali para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, ali da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de 10 leprosos, os quais pararam de longe, não, eles pararam bem longe, e levantaram dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles gritaram. O segredo é gritar, o negócio é clamar, é pedir. E não murmurar, irmão. O filho pródigo aqui não murmurou. E se tem uma coisa que cheira mal aos olhos de Deus, é a murmuração. É verdade. E ele não murmurou, ele caiu e se lembrou: não, eu vou voltar para casa do meu pai, porque nem os funcionários do meu pai não comem isso aqui. Era a lavagem, irmão, era o resto. Comida. A bebida é a urina de Satanás, a bebida. Você tá pagando para tomar a urina dele. Verdade. O cigarro é a chupeta dele. Você tá pagando Verdade. para botar a chupeta dele na boca. É verdade. Já prestou atenção que tudo que é ilícito você paga? Para comprar droga paga, para comprar bebida paga, para comprar o cigarro paga, para comprar a bala, para tirar a vida dos outros paga, para comprar arma paga. Tudo é pago. E o pagamento, meu irmão, é cadeia. E quando não se arrepende, é 7 palmos de terra debaixo dos olhos. Verdade. A cegueira da humanidade é tão grande que não enxerga isso, irmão. Irmão, o Satanás, ele só quer usar, irmão. Ele usa. E depois que ele usa, ele, alcança o que ele quer, ele deixa de lado. Mas Jesus não. O olheiro, irmão, quando ele quebra na mão, quando o vaso quebra na mão do olheiro, a Bíblia diz que ele vai e faz de novo. É verdade. Ele não desampara. Ele não desampara, de jeito que o vaso pode trincar, o vaso pode quebrar, mas se estiver na mão do olheiro, ele restaura, ele restitui, ele purifica, ele renova, ele transforma. Mas na mão do inimigo, não, irmão. De maneira nenhuma. Então, que essa palavra possa tocar no seu coração. Não é uma palavra aqui não vou te prometer aqui uma chave do carro, eu não vou te prometer aqui um apartamento, porque eu não estou vendo isso aqui. É verdade. Deus não está me revelando isso. Deus mandou falar sobre isso aqui. É verdade. Arrependimento. E essa mensagem aqui é para aqueles que estão afastados, irmão, estão da casa de Deus. Deus, irmão, não mudou. Ele é o mesmo. E nunca mudará, né? E nunca mudará. Eu sou Deus de ontem, e de hoje, e de eternamente. Isaías 43, 10. Verdade. Então, irmão, ele não mudou. Quem muda é a gente. Por causa do pecado. E qual é o salário do pecado? Qual é o pagamento do salário? O pecado. Aí vem o pagamento. E qual é o pagamento que eu vou receber? Condenação eterna. Mas ainda bem que nós temos um advogado. Nós temos juiz que não precisamos de nós pagar os honorários dele. Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. É verdade. Imaculado Santo. Que foi pregado lá naquele madeira que eles pregam, era para ser para mim e para você. Mas ele ficou lá no nosso lugar. Então, vem sem demora para a casa do Pai. Não olhe para aquele que ficou lá.
quando você voltar ele lhe criticar, não olhe não, olhe para Jesus. Porque ele não faz acepção de pessoa. A casa dele é para todos que nele crê Verdade. e que se arrepende, né? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Falta 10 minutos para as 3 horas da tarde. Deixar 10 minutos aqui para o irmão Antônio dar os alô dele e agradecer aqui a oportunidade, né? Que a Bíblia diz que João 3,3 é necessário que eu diminua e ele cresça. Verdade. Que a cada dia eu venho diminuir e que você venha diminuir e ele venha aparecer. Verdade. Porque aí tudo muda na nossa vida, né? Tudo é. Meu irmão Antônio aqui é um guerreiro. Ele não para. Né? E esse trabalho do irmão Antônio aqui não é em vão, não. Não é em vão. Deus tem sustentado ele até agora porque ele é obediente. Mais de 5, quase 4 anos, né? Né, pastor? Quase 4 anos, né? Quando eu... Na Link FM passei 3 anos. Em 2022, um Adilei chamou para me pregar, aí é do programa dele. Eu gostei lá do saudoso pastor Maninho, né? Aí eu gostei lá e fiquei lá. Passei uns 2 anos lá. Aí ele veio, aconteceu aquela situação, né? Foi. Aí... Foi o primeiro tempo de Ferrão e na Igreja Estado, foi? Era lá na 68. Foi, 78. Louvado seja Fui lá também. Em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe. Fiz 2 anos lá e agora aqui eu tô com 4 anos. 4 anos. Por tudo dá 6? Irmão, eu gosto. Rádio tá no meu sangue. Verdade. Tá no sangue. Tiver a palavra de Deus, precisa de ouvir, né? E aqui vai longe. E aqui não é uma programação, é um culto, né? É um culto. É um culto, É para todo mundo, Louvado seja Deus. Para todo o país, né? Porque quando a pessoa... Alcance, irmão, alcance. Todo o país vai. Aí um dia que nós partir para outro mundo, a gente tem que falar que pregou o evangelho para toda criatura, né? Louvado seja Deus. Porque é muito maravilhoso a pessoa estar falando da palavra de Deus. Onde tem 1 ou 2, 3 falando na palavra dele e está aí presente. E outra coisa, irmão, a responsabilidade grande, a gente tem que saber o que está falando. É verdade, Teve uma rádio, nós tinha uma rádio lá no Conde José Valdo, que a gente tinha um programa lá na 87,9. O seu Júlio teve que pagar 20 mil reais. Estou falando aqui para quando alguém vier pregar, pastor, tem cuidado com o que está falando. E eu que quando eu subo, eu fico, ó. Pagou 20 mil reais na época. Na época era dinheiro, mais de 10, 15 anos atrás. Por uma palavra que ele falou de politicais. Mas foi. E é uma rádio comunitária, lá é uma rádio comunitária. Foi lá do Esperança, da onde eu fui abrir uma amizade que eu estava no ar. Foi por causa disso aí mesmo, que era a multa que eles pagaram. E também tirar a rádio comunitária, 87,9. Porque uma rádio dessa aqui é para a pessoa falar da vida de Cristo. Isso aqui é um canhão. A vida de Cristo. Em breve ele estará aí voltando. Pois eu agradeço a oportunidade, mas nós vamos avaliar aqui, né? Aconteceu também, uma vez, eu estava falando, não tinha aqueles protetorzinhos aqui não, né? Falando com o pastor, ele falando da palavra dele, um cara ligou. Ei, e o pastor aí fala da palavra de Deus, está falando da vida dele todinha aí, nós estamos ouvindo aqui. Qual é o meu programa? Que é coisa séria, né? É sério, mano. Pensar que a pessoa aqui, todo mundo está ouvindo, aqui a gente está falar a vida de Cristo. Em breve está voltando um irmão que está